Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí assistindo essa aula. Depois de um ano e meio eu voltei, a gravar alguma aula. Eu escolhi aqui um conteúdo completamente aleatório só para tentar voltar a gravar essas aulas, né? Não é garantia que eu vá continuar gravando, mas pelo menos já é alguma coisa, né? Depois de tanto tempo com o canal inativo. Eu voltei, vou gravar uma aula sobre soluções tampão. Eu acho que é um tema interessante, né? Um tema que dá para falar bastante coisa. E nessa aula eu vou abordar demonstrações de fórmulas e aplicações, e claro, no final da aula vai ter uns exercícios, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente começar, vamos falar sobre a definição de sistema tampão, né? Para que serve o sistema tampão? O sistema tampão ele é uma composição química, ou seja, ele é uma mistura de algumas substâncias que fazem com que o pH de uma solução fique praticamente constante, ou seja, é um pH que não vai variar muito. Ele pode variar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas não vai variar muito. O que acontece? Algumas reações ou algumas soluções elas não podem ter o seu pH variado, né? A gente vai falar mais para frente sobre alguns exemplos. Mas para que ele não varie, você utiliza uma solução tampão, né? Um sistema tampão, que vai impedir que esse pH varie muito, né? E ultrapasse a faixa de pH que é necessária essa solução, que essa solução esteja. Tá? Então, existem dois tipos de tampões. Né? Tem o tampão ácido e o tampão básico. O tampão ácido é um tampão formado por um ácido fraco, né? Ou seja, é um ácido que não ioniza muito, então você dissolve ele na água, ele vai liberar poucos íons H+, né? Vai formar poucos íons H+, ou prótons, e também é formado por um sal desse mesmo ácido. Tá? Um exemplo prático disso é o ácido acético. Então, o ácido acético, que é o CH3COOH, ele é um ácido fraco. Então, quando você coloca ele em solução, ele libera poucos íons H+. Se você pegar uma solução formada por esse ácido e por esse sal, que é o acetato de sódio, que é um sal formado por esse mesmo ácido, você tem uma solução tampão ácida. Então, ela vai permitir que o pH fique abaixo de 7 e não varie muito durante uma certa faixa desse pH. Tá? Aliás, durante uma faixa de pH. Né? E existem os tampões básicos, que são formados por uma base fraca, né? Ou seja, uma base que quando você dissolve em água, ela libera poucos íons OH-, né? E também formado por um sal dessa base. E um exemplo muito prático, que é o mais comum, eu pelo menos assim conheço poucos exemplos de tampões básicos. Um exemplo muito prático é o exemplo da amônia, né? A amônia, que é o NH3. Né? Então, quando você faz uma solução com amônia e um sal formado pela amônia, que é o cloreto de amônio, você tem a formação de um tampão básico. Então, o pH ele vai ficar acima de 7, né? E vai ficar estabilizado durante uma certa faixa de pH. Tá? Então, você vai colocar ácido, ele vai cair um pouquinho o pH, mas não vai cair muito. Se você colocar base, ele vai subir um pouquinho o pH, mas não vai subir muito. Tá? Então, mais ou menos assim que funciona o sistema tampão. Então, vamos falar, né, sobre a demonstração da equação de Anderson-Hasselbalch. Essa equação ela é muito famosa nessa parte porque ela calcula exatamente o pH de soluções tampão. Tá? E pode parecer uma coisa difícil, mas é uma coisa simples. A demonstração pode ser um pouco complicada, a gente vai ver já já como é, mas utilizar a fórmula já não é uma coisa tão difícil. A gente vai ver isso no final desse vídeo. Então, vamos utilizar o sistema tampão ácido que a gente viu de exemplo, né, que é o formado por ácido acético e acetato de sódio. Então, esse tampão ele é formado por um ácido fraco e um sal desse ácido. Aqui eu coloquei a equação de ionização do ácido acético. Você pode perceber que libera aqui íons acetato e íons H+. Né? Então, é um ácido, ele vai liberar íons H+. Aqui eu coloquei também a constante de ionização desse ácido, Ka,
E eu coloquei que é muito menor que 1. Né? Por quê? Porque essa ionização ela ocorre muito pouco. Então, essa reação ela é muito pouco espontânea. Tá? Então, vamos falar sobre o cálculo dessa constante. Né? Então, para a gente calcular essa constante, é muito simples. A gente já sabe como calcula a constante de equilíbrio, e a gente sabe que a constante de equilíbrio é calculada pela concentração dos produtos, nesse caso, concentração de acetato, né, que está aqui, vezes a concentração de íons H+, sobre a concentração de reagente, que é a concentração de ácido acético não ionizado. Tá? Então, essa é a constante de equilíbrio dessa reação, que é a constante de ionização do ácido acético. Eu vou isolar nessa equação a concentração de H+. Tá? Então, vou deixar a concentração de H+ de um lado e vou deixar todo o resto de outro. Né? Então, manipular algebricamente essa reação é muito fácil. Só passar essa concentração de ácido acético multiplicando Ka e passar a concentração de acetato dividindo. Né? E deixo a concentração de H+ de um lado sozinho. Por que eu quero fazer isso? Eu vou aplicar menos log dos dois lados. Então, é uma equação. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro também. É como se fosse uma balança. Se eu fizer isso, eu vou chegar em menos log de H+, e menos log de uma coisa enorme aqui, né, que é tudo isso aqui. Por que eu quero fazer isso? Convencionalmente na química, existe uma linguagem que é essa. Toda vez que eu encontrar menos log em alguma conta dentro da química, eu posso representar esse menos log por P. Então, um exemplo, aqui eu coloquei umas propriedades, já eu comento sobre essas propriedades, mas um exemplo é pH. Por que se chama pH? Esse menos log aqui, ó, ele é um P. E esse H+ eu vou deixar como H. E aí eu chego em pH. Tá? Então, você já deve ter ouvido falar em pH e pOH. pOH seria nada mais nada menos que menos log de OH-, da concentração de OH-. Tá? Vamos ver também outra coisa importante sobre esse P ao longo dessa conta. Tá? Mas vamos comentar sobre essas propriedades que eu coloquei aqui do lado esquerdo, que elas são importantes. Aqui são propriedades do logaritmo, né? Propriedade do produto e propriedade do quociente. Né? Então, se você não tem um pouco de dúvida sobre isso, eu recomendo assistir algumas aulas, estudar um pouco sobre isso, mas eu vou comentar brevemente aqui, pelo menos para relembrar. Então, se você tem um logaritmo de um produto, né? Então, você tem um produto aqui de A por B. Esse logaritmo ele pode ser desmembrado em outros dois logaritmos. Lembrando que os dois logaritmos têm de estar na mesma base. Então, você pode ver aqui que eu tenho log de A vezes B na base C. Né? E esse log ele pode ser escrito como log de A na base C mais log de B na base C. Tá? Então, os dois logs na base C. A mesma coisa vai acontecer para o quociente. Né? Os dois termos aqui eles vão ficar na mesma base, em logaritmos separados. A diferença é que no quociente você separa esses logaritmos por uma diferença, né? Por uma subtração. Como que eu vou aplicar isso aqui na minha conta? Então, vamos olhar aqui em cima. Eu coloquei menos log dos dois lados. De um lado ficou menos log de H+, que é pH, né? Menos log é P, e o H+ aqui eu vou deixar como H, vira pH. E aqui eu tenho menos log de concentração de CH3COH, né, de ácido acético, vezes o Ka, sobre concentração de CH3CO-, concentração de acetato. Bom, isso aqui eu posso aplicar a propriedade do logaritmo. Né? Então, eu vou aplicar fazendo menos log da concentração de ácido acético, né? Mais. Por que mais? Porque eu vou colocar menos log da concentração do Ka. Tá? Então, esse Ka aqui, ele entra aqui. Tá? Por que tem um mais aqui na frente? Porque eu estou fazendo o logaritmo de um produto. Lembrando que aqui no numerador dessa fração é um produto. Então, eu vou somar dois logaritmos. Tá? Então, eu vou calcular o logaritmo de cada um desses dois termos e vou somar. E embaixo,
eu tenho um denominador. Então, na verdade, eu estou fazendo uma divisão, né? A fração é uma divisão. Então, eu coloco um sinalzinho de menos aqui, lembrando da propriedade dos quocientes, e calculo menos log da concentração de acetato. Tá? Então, foi assim que eu cheguei nessa conta. Pois bem, fazendo essa continha e lembrando que menos log é P, então eu chego numa coisa nova. Né? Então, pH. Eu não mexi nesse primeiro termo aqui, né? Não mexi no terceiro termo, eu apenas mexi nesse termo do meio que tem menos log de Ka. Por quê? Eu transformei esse menos log de Ka em pKa. Porque é assim que você vai encontrar na equação de Anderson. Tá? Então, fazendo uma nova conversão aí nas propriedades do logaritmo, eu cheguei num logaritmo aqui de um quociente. Como que eu cheguei nesse logaritmo? Se você olhar para as propriedades, você vai ver. Primeiro, vamos olhar aqui em cima, nessa linha aqui. A minha setinha está dando um pouco torta, mas acho que dá para entender. Aqui eu tenho um logaritmo de uma concentração menos o logaritmo de outra concentração. Tá? Isso lembra essa segunda propriedade. Ó, o logaritmo de A menos o logaritmo de B. Aqui eu tenho um logaritmo. Posso chamar a concentração de acetato de A e a concentração de ácido acético de B. Né? Então, eu tenho uma diferença entre esses dois logaritmos. Então, eu posso dizer que esses dois logaritmos podem ser alocados em um logaritmo só. Uma coisa que eu não comentei, né, talvez vocês não devam lembrar, é que quando não tem nada aqui embaixo no logaritmo, é porque a base dele é 10. Então, a base 10 você não representa. Então, se é uma diferença de logaritmos, eu posso colocar isso num quociente de um mesmo logaritmo, como está aqui nessa segunda propriedade. Tá? Então, foi isso que eu fiz. E aí, eu deixei o pKa mais log da concentração de acetato sobre a concentração de ácido acético. E isso dá exatamente o pH. E essa aqui é a equação de Anderson-Hasselbalch para esse sistema tampão. Então, aqui nesse slide eu só copiei aquela última equação. Por quê? Porque eu posso generalizar para outros ácidos também. Então, um ácido genérico HA, né, ou seja, um hidrogênio com uma outra espécie química formando um ácido, esse ácido ele vai sofrer ionização também, né, liberar H+, liberar um ânion aí, né, qualquer, e ele vai ter uma constante Ka também, né, porque ele é um ácido, e eu posso escrever para ele a equação de Anderson, tá? Então, a única coisa que eu fiz aqui, ó, eu percebi. O ácido acético, aqui na primeira equação, né? Quando ele ioniza, ele forma o íon acetato, ele libera o íon acetato. Então, o acetato, como ele está aqui em cima, no numerador, né, desse log, um ácido genérico liberando um ânion, a concentração desse ânion vai ficar em cima também. Né? Então, eu só apenas fiz esse paralelo para generalizar para outros ácidos, essa equação. Tá? Lembrando que essa equação é para ácidos. Tá? Para bases, a gente vai ver já já. Então, vamos ver no caso de um tampão, daquele que eu deixei, se eu não me engano, no segundo slide, né? Que é o tampão básico formado por amônia e cloreto de amônio. É um tampão muito utilizado. Então, esse tampão, eu vou começar aqui colocando a equação de dissociação, né, dessa base. Então, eu pego a amônia, coloco ela em água, né, então estou reagindo amônia com água, e quando eu faço isso eu formo dois íons. Primeiro, íon amônio. Tá? Amônio é diferente de amônia. Amônia é a molécula de NH3 e amônio é o íon formado pela molécula de NH3 com o íon H+, ficando aqui o NH4+. E também libera aqui um íon OH-. Tá? E essa equação, essa reação, ela tem uma constante de dissociação básica. Né? Então, uma base sendo colocada em água, ela libera OH-, e isso também tem uma constante de dissociação. Tá? E ela também é muito menor que 1, porque a amônia é uma base fraca. Tá? Não é porque ela tem cheiro forte, você deve imaginar, ela tem cheiro forte, então ela deve ser uma base forte. Não,
Ela tem um cheiro forte, mas ela é uma base fraca. Quimicamente, ela é uma base fraca. Então, aqui apenas escrevi a equação a equação aqui da constante de dissociação dela, né? Mesma coisa que eu fiz para o ácido acético. Né? Então, é uma constante de equilíbrio, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes, né? NH4+ vezes OH- sobre NH3. Isso em concentração. Vou fazer quase a mesma coisa que eu fiz para o ácido acético, só que nesse caso não tem H+. Eu vou isolar a concentração de OH-, tá? E aí eu chego nesse segundo termo. Faço exatamente a mesma coisa que eu fiz para o ácido acético. Vou colocar nessa etapa o menos log dos dois lados. O que vai acontecer? Eu vou chegar em POH. Por que POH? Porque menos log é P e OH- aqui eu deixo como OH. Fica POH. E eu utilizo aquelas propriedades de logaritmo. Então, eu tenho menos log de um produto e menos log aqui de um quociente, né? Porque o NH4+ está dividindo. Então, menos log de um produto, eu somo esses logaritmandos, nesse caso aqui, esses dois termos, NH3 e KB, né? E subtraio aqui o denominador. Tá? Então, o menos aqui que aparece é do quociente que existe entre esses dois termos. Tá? Nisso eu chego nessa equação que vocês estão vendo aí. Aqui eu apenas fiz a mesma coisa que eu tinha feito para o ácido acético. Né? Aqui eu tenho menos log de KB, então eu tenho PKB. Né? E mantive os outros termos iguais. Né? É claro que aqui eu fiz uma regra de sinais, né? Eu acho que eu não cheguei a comentar para o ácido acético. Aqui tem um menos com menos dá mais. Tá? E é a única coisa que muda. Pois bem, nessa etapa eu faço também aquela manipulação, né, com as propriedades do logaritmo e transformo mais log de NH4+, menos log de NH3 em um mesmo logaritmo, que está aqui. Ó. Log de uma coisa menos log de outra, tudo na mesma base, eu posso colocar num mesmo logaritmo como um quociente, como uma divisão. Então, nesse caso, NH4+ sobre NH3. Sobre NH3 por quê? Porque o NH3 é o logaritmo aqui que está negativo, né? Então, ele vai no denominador. Pois bem, eu cheguei numa equação aqui muito parecida, né? Só que ela não é pH, ela é POH. Né? Então, a gente vai ter que fazer mais uma manipulação para chegar no pH. Eu sei que POH mais pH é igual a 14. Eu não vou chegar nessa dedução, nessa demonstração ainda, quer dizer, não nessa aula, né? Porque, enfim, não é conveniente, vai ficar muito longa. Mas eu sei que POH mais pH tem que ser igual a 14. Então, se você somar o POH de uma solução mais o pH dessa mesma solução, tem que dar 14 sempre. Sempre, 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 sem exceções, tem que dar 14. Então, eu chego nessa equação. Então, pH é igual a 14 menos pKb mais log a concentração de íons amônio sobre a concentração de amônio. Se você quer entender como que eu fiz essa passagem daqui para cá, ou melhor, daqui para cá, é simples. Nessa equação aqui, eu apenas isolei o pOH. Ficaria 14 menos pH. Então, eu peguei esse 14 menos pH e substituí nesse pOH aqui. Quando eu fiz isso, eu isolei o pH e multipliquei toda a equação por menos 1. É um processo que você pode fazer aí no seu papel e testar, que você vai ver que vai dar exatamente essa equação que eu cheguei aqui. Tá? Então, pH é igual a 14 menos pKb mais log a concentração de íons amônio sobre concentração de amônio. Só que eu posso generalizar também. Né? E como que eu vou fazer essa generalização? Igual eu fiz para o ácido acético lá, né, para a questão dos ácidos, posso fazer aqui. Então, eu vou chamar esse íon que fica aqui no numerador de BH+. Por que BH+? Porque é uma base que subtraiu um íon H+, de alguma coisa. Então, ela ficou BH+, sobre concentração dessa base. Tá? É a mesma coisa que está aqui. Ó. Tá vendo? Que tem um NH4+. Por que virou NH4+? Porque a base, que no caso é o NH3, subtraiu um íon H+, de algum lugar. Né? Nesse caso aqui, ó, se você olhar na reação aqui em cima, você vai ver que ela subtraiu esse H+ da água. Tá? E virou BH+. E o B aqui é só a base.
a base, toda a sua plenitude, do jeito que está a amônia aqui no numerador, no denominador, perdão. Tá? Então, posso fazer essa generalização. Acontece que você pode encontrar a equação de Anderson para bases com um pKa aqui, e não um pKb. Tá? Bases também tem pKa. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz essa conversão de pKb para pKa. Então, eu peguei aqui o exemplo da amônia. Né? Vamos nos basear nessa reação que a gente acabou de ver. Então, é a amônia na água, formando NH4+, que é íon amônio, mais OH-. Vamos usar a generalização que a gente fez. Então, é uma base, né? Normal, é um B aí de base, na água, formando um BH+, e liberando íons OH-. E isso tem uma constante aqui, Kb, né? Claro, porque está liberando íons OH-. Eu vou inverter essa reação. Então, eu vou pegar os produtos formando os reagentes. Né? Então, BH+, mais OH- formando B mais H2O. Tá? Então, eu inverti essa reação aqui. Quando eu inverto uma reação, eu inverto a constante de equilíbrio dela. Então, eu pego o inverso da constante de equilíbrio, ou seja, 1 sobre a constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio dessa nova reação aqui é essa constante aqui, ok? Agora eu vou pegar uma outra reação muito conhecida, a reação de autoionização da água. Então, a água ela tem um pH, né? Também. Por quê? Porque ela tem um equilíbrio aqui estabelecido entre a água e íons H+, e OH-. E esse equilíbrio ele é muito conhecido por nós. Né? Ele tem uma constante aqui, Kw, né? O W de water, né? De água em inglês, que tem um valor de 10 a menos 14. Tá? Então, essa constante ela é muito conhecida porque ela é constante da água. E ela que determina que aquela soma de pH mais pOH seja 14. Tá? Isso é um detalhe interessante. Então, o que eu estou querendo mostrando, né, essas duas reações aqui? Por que eu inverti essa primeira reação aqui, né, genérica, e peguei a equação da água? Simplesmente porque eu vou somar essas duas reações. Eu vou pegar essas duas reações e vou somar. Quando eu fizer isso, perceba, igual a gente fazia na lei de Hess, a gente vai somar produtos com produtos, reagentes com reagentes. Se uma mesma espécie química estiver em dois lados diferentes, então aqui, por exemplo, o OH- na primeira reação aqui, ó, o OH- ele está no lado dos reagentes. Então, vou cortar. Por quê? Porque o OH- aparece na segunda reação no lado dos produtos. Então, eu corto esses dois OH-. A mesma coisa com a água. A água ela aparece aqui na primeira reação no lado dos produtos. Então, eu vou simplificar ela com essa outra água que aparece no lado dos reagentes da segunda reação. Posso cortar. O que sobra, então? Sobra BH+, né? E formando B e H+, desse jeito aqui. É isso que sobra. E o que eu faço com as constantes de equilíbrio dessas duas reações? Quando eu somo duas reações, eu multiplico as duas constantes de equilíbrio. Tá? Então, eu vou multiplicar 1 sobre Kb por Kw. Então, vai dar Kw sobre Kb. Né? E isso dá uma coisa interessante. Se eu fizer essa divisão, eu chego a um valor de Ka. Por que Ka? Porque, perceba, quando eu somei essas duas equações, eu cheguei nessa equação. E essa equação está liberando o íon H+. Então, se eu estou liberando um íon H+, numa reação, eu posso dar um Ka para ela. Então, eu posso falar que Kw sobre Kb é igual a Ka. E, por consequência, Kb é igual a Kw sobre Ka. Tá? Então, eu posso fazer essa manipulação simplesmente por quê? Porque quando eu chegar nessa equação aqui, que a gente acabou de ver no slide anterior, eu vou ter um pKb aqui. E o que eu vou fazer? Vou substituir esse Kb por Kw sobre Ka. Vem daqui, ó.
Tá? Se eu passar o Kb para o outro lado e passar o Ka dividindo, eu vou chegar em Kw sobre Ka. Por que que isso é interessante? Porque olha só, o Kw a gente sabe o valor, é 10 a menos 14. Né? O Ka a gente vai deixar, né, para depois. Perceba que eu não mexi no resto da equação. Tá? Eu apenas coloquei aqui, fiz essa manipulação. Perceba também que aqui estava menos P, né? E aqui ficou mais log. Por quê? Porque menos, esse menos que está aqui, né? Com o menos log, que é proveniente do P, menos com menos dá mais, né? Então vira mais log aqui. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer novamente aquela manipulação das propriedades do logaritmo. Eu tenho um logaritmo de um quociente, então eu vou pegar o log de 10 a menos 14 menos log de Ka, porque é uma divisão. Tá? Uma coisa que você talvez não se lembre também é que quando você pega o logaritmo de um logaritmando aqui que é uma potência, e esse logaritmando ele é igual à base, ou seja, aqui a base é 10, né? Que ela está escondida, não tem, mas é 10. Esse logaritmando 10 aqui, elevado a menos 14, ele pode ser, entre aspas, né, didaticamente falando, ele pode ser simplificado com a base. E aí o que sobra é o menos 14. Então o resultado desse logaritmo é menos 14. Tá aqui, ó. Então log de 10 a menos 14 é menos 14. Por quê? Porque a base desse logaritmo é 10. Não é esse 10 aqui, ó. É o 10 que fica ali escondido. Deixa eu apagar isso aqui. Uma coisa interessante agora. É claro, e não esquecendo também que eu fiz aquela conversão aqui, né, de menos log de Ka em pKa. Tá? Perceba que agora eu tenho 14 menos 14. Isso aqui dá zero. Né? Isso aqui some. E aí vira pH igual a pKa mais log da concentração de pH+, sobre a concentração de B. Tá? Pois bem, essa é a equação de Anderson-Hasselbalch que você vai encontrar para bases. Tá? Então, bases genéricas vão ter essa equação em termos de Ka. Você pode utilizar o pKb também, não vai dar errado. Se você tiver acesso ao Kb, é até mais fácil utilizar aquela. Mas, se você tiver acesso só ao Ka, pode usar essa também. Tá? Pois bem, quais são as maiores aplicações do sistema tampão? Então, eu vou citar aqui duas, mas tem várias. Tá? A primeira aplicação que eu posso citar é a da titulação de complexometria. Né? Então, a titulação de complexometria é uma reação que vai ocorrer de complexação, né? Uma espécie química chamada EDTA, que é essa molécula orgânica aqui, etileno de amino tetracético. É uma molécula que age como complexante, né, de um metal. Né? Esse M que está aqui, ó, é o M do metal. Perceba que quando ela complexa um metal, aqui nos oxigênios, ó, tem carga. E não tem esses hidrogênios aqui, ó, que aparecem, né? Esses 4 hidrogênios aqui, ó, eles não aparecem. Por que que eles não aparecem? Porque o meio está muito básico. O pH está ali por volta de 11. De 11, 12. Então, quando você está fazendo essa titulação, é necessário que o EDTA ele fique em meio básico. Por quê? Se ele não ficar em meio básico, suficientemente básico, ele pode acabar protonando alguma dessas espécies aqui e impedir que complexe o metal. E aí a reação não vai ocorrer. Então o meio precisa estar básico. Para que você deixe esse meio básico, você coloca um tampão. Né? Então o tampão utilizado nessa titulação é amônia. Você coloca amônia para ela formar um tampão nesse sistema. Tá? E deixar o meio básico. E desprotonar todas essas hidroxilas e deixar elas com carga para fazer a complexação do metal. Outra aplicação muito importante para a gente é a do tampão do sangue. Então, no sangue a gente tem um tampão formado por bicarbonato e ácido carbônico. Então, lembrando lá,
é um tampão formado por um ácido fraco, que é o ácido carbônico, e um sal desse ácido, que no caso é o bicarbonato de sódio, por exemplo, né? Então, aqui no centro eu deixei o ácido carbônico. Como que ele é formado? Você tem uma enzima chamada anidrase carbônica, que ela carrega o CO2, catalisa a reação de CO2 com água para formar esse ácido carbônico, né? E o ácido carbônico, como ele é um ácido, ele ioniza, forma H+, e íons bicarbonato, que são os HCO3- aqui, né? Então, essa reação, aliás, esse tampão, ele é formado por essas duas espécies químicas, né? Então, quando o meio está muito básico, o que acontece? Aliás, quando você acrescenta muita base, o que acontece? Essa base consome esses íons H+, e o ácido carbônico forma mais íons H+, né? Então, é aquela coisa lá de Le Chatelier, né? Deslocamento de equilíbrio. Essas reações elas estão em equilíbrio. Então, se você consumir H+ com H-, acrescenta, joga a base. Acrescenta base ali, ela consome esses H+, e aí o ácido carbônico ioniza mais, né? Impedindo que o pH varie muito. E se você coloca muito H+, ou seja, se você coloca muito ácido, esses íons H+ reagem com os íons bicarbonato e formam ácido carbônico, impedindo que o pH varie muito, né? E isso também serve, né, para outros tipos de tampões. Então, um tampão ácido como aquele que a gente viu de ácido acético funciona da mesma forma. Então, você tem um ácido acético em equilíbrio com H+ e íons acetato. Se você colocar muita base, os íons OH- vão reagir com esses H+, aí a reação de ionização do ácido é favorecida, formando mais H+, para compensar esse consumo de H+ que teve pela base. E se você colocar muito ácido, esse ácido vai reagir com os ânions, os íons H+, no caso, né, vão reagir com os ânions, formando o ácido, né, impedindo que pH abaixe muito. Então, vamos ver um exemplo, né, da aplicação dessas equações, né, dessa equação. Então, aqui tem um exemplo. Qual o pH de uma solução tampão formada por 0,10 mol por litro de ácido acético e 0,10 mol por litro de acetato de sódio? E aqui tem um Ka de 1,8 vezes 10 a menos 5. Evidentemente, esse Ka é o Ka do ácido acético. Então, vamos pegar a equação de Anderson-Hasselbalch, né? Então, essa equação ela diz que o pH é igual ao pK mais o logaritmo da concentração do ânion desse ácido sobre a concentração desse ácido, né? Então, da onde a gente tira essas concentrações? Primeiro, a gente precisa fazer uma coisa importante, calcular o pKa. A gente tem o valor do Ka, mas do pK a gente não tem. Como que a gente calcula? Bom, a gente sabe que P é menos log, né? Então está aqui. Menos log de quê? De Ka. Quanto que vale Ka? Ka a gente está vendo aqui, ó, 1,8 vezes 10 a menos 5. Eu faço a manipulação. Menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso aqui é um log de um produto, né? Então, eu posso separar esse produto em dois logaritmos. Log de 1,8 e log de 10 a menos 5. Somando eles porque é um produto. Calculando isso aqui, né, um log de 1,8. Posso calcular na calculadora científica, né? Não tem necessidade de tentar fazer isso à mão. Dá aproximadamente 0,255, né? E log de 10 a menos 5, lembrando que é um logaritmo na base 10, né? Então, eu posso cortar esse logaritmando 10 aqui e sobra o menos 5. Então, tá aqui. Aí eu vou ter 0,255 menos 5, né? Porque mais com menos é menos. Eu chego em menos 4,745. Como tem um outro menos aqui fora, né, eu chego nesse resultado. E esse resultado aqui é o valor do pKa, do ácido acético. Às vezes a questão te dá esse valor direto, tá? Então não tem necessidade de você calcular. Mas às vezes não. Então quando ele não dá, você calcula dessa forma. Então a gente pode colocar esse valor na nossa fórmula, na nossa equação principal. Da onde eu vou tirar as concentrações? Então vamos lá. O ácido acético ele é um ácido que ioniza pouco. Então, aqui o exemplo.
Aqui eu coloquei a equação, né, de dissociação do acetato de sódio no caso. Por quê? Porque o ácido acético ele não é uma fonte predominante de íons acetato. Eu preciso da concentração de íons acetato, né? Esse A- aqui, ó, é o ânion. Então, a concentração do íon acetato. Mas o ácido acético, por ele ionizar pouco, ele acaba liberando poucos íons acetato também. Então, a única fonte de íons acetato, para esse caso, vai ser o sal de acetato de sódio, né, que a questão está falando. Então, essa vai ser minha fonte principal de acetato, de íons acetato. Né? Bom, como você pode ver, a dissociação dele ocorre tudo na proporção de 1 para 1. Né? Então, se você dissociar 1 mol de acetato de sódio, você vai liberar 1 mol de íons acetato. Tá? Então, a concentração de acetato é exatamente esse 0,10 mol por litro. Ok? E a concentração de ácido acético é 0,10 também. Né? Como ele não ioniza muito, então praticamente todo 0,10 mol por litro de ácido acético vai ser puramente ácido acético na forma não ionizada. Tá? Então, esse H aqui é a concentração de ácido acético, eu substituí aqui. Perceba que essas duas concentrações são iguais, né? 0,1 é igual a 0,1. Se eu fizer essa divisão, vai dar 1. Né? Opa, eu acho que eu coloquei o resultado um pouco adiantado, mas tudo bem. Que vai dar log de 1. Né? Log de 1 é 0. Por quê? Que número que você eleva o 10 e dá 1? 0. Se você pegar 10 e elevar a 0, vai dar 1. Né? Então, é assim que a gente lê o logaritmo. Então, esse logaritmo aqui é 0. Portanto, sobra pH igual a 4,745. Ou se você quiser que utilizar o número de algarismos significativos, né, como eu tenho 2, que no mínimo, a resposta aqui seria pH igual a 4,7. Tá? Então, esse é o pH de uma solução formada por 0,10 mol por litro de ácido acético e 0,10 mol por litro de acetato de sódio. Então, aqui tem outro exemplo, né? Agora, sobre o tampão do sangue, né? E fala o seguinte: qual a faixa de razão bicarbonato e ácido carbônico deve haver no sangue para que não ocorra uma acidose ou alcalose? E aí está dando um Ka1, que é igual a 4,2 vezes 10 a menos 7. A gente vai explicar o que é esse Ka1. Pois bem, o que é acidose e o que é alcalose? A acidose é uma situação em que o pH ele fica menor do que deveria no sangue. Então, você tem uma faixa de 7,35 a 7,45 de pH. Então, o pH ele não pode variar fora dessa faixa. Se ele ficar menor que 7,35, você tem uma acidose. Se ele ficar acima de 7,45, você tem uma alcalose. Então, para evitar que ocorra uma acidose ou alcalose, você recorre a alguns recursos, né? Como, por exemplo, colocar bicarbonato na pessoa, ou enfim. Então, aqui está a equação de Anderson para ácidos. Né? Então, a gente sabe que a faixa de pH do sangue deve estar entre 7,35 e 7,45. Então, o pH ele não pode variar fora dessa faixa. Se ele variar, a gente vai ter problemas. Então, aqui eu escrevi, né, eu já adiantei uns passos, por exemplo, o passo do cálculo do pKa. Né, eu fiz o cálculo do pKa, a gente já viu como é que é feito, então eu já adiantei e coloquei aqui. Né, se você quiser testar depois, você pode ver que é esse resultado. E aqui eu coloquei o pH como 7,35. Por que 7,35? Porque ele é o menor pH que o sangue pode ter. Por isso que eu coloquei aqui um sinal de maior e não um sinal de igual. Então, o que eu calcular aqui tem que ser maior do que esse pH. Então, esse é o pH mínimo, né? Então, tem que ser maior do que esse pH. Um detalhe que eu esqueci de comentar é o Ka1, né? Por que Ka1? Porque a gente está falando do ácido carbônico. O ácido carbônico ele é um ácido que tem dois hidrogênios ionizáveis. Então, você tem o primeiro hidrogênio ionizável, que é o que sai, né? Que é dessa constante de ionização aqui. Por isso que é Ka1. Tem o Ka2, enfim, não importa para a gente, que é a saída do segundo hidrogênio.
tá? Então, por isso que tem um Ka1 aí. Continuando. Então, aqui eu tenho isso aqui seria, no caso, uma inequação, né? E não uma equação, porque eu tenho um sinal de diferenciação aqui, né? Maior do que o outro. Mas eu vou prosseguir como se fosse uma equação normal, tá? Não tem nada de diferente aqui. Tá? Então, eu simplesmente vou passar o 6,37 para o outro lado, vai passar negativo, e vou fazer a subtração. Perceba que não muda nada de uma equação comum. Só está mudando que eu troquei aquele sinal de igual para um sinal de menor. Ok. 7,35, acho que eu acabei repetindo dois passos, né? Mas não tem problema. 7,35 menos 6,3768. Isso tem que ser menor que o logaritmo da concentração do ânion sobre a concentração do ácido. Pois bem, fazendo essa diferença, eu chego em 0,9732, né? E isso tem que ser menor que o logaritmo dessa razão. Perceba que essa razão é justamente a razão que a gente está falando no exercício. Ó. Bicarbonato e ácido carbônico. Bicarbonato é o ânion, que é o A- aqui nesse caso, e o ácido carbônico o HA. Né? Ok. Como que eu prossigo a partir daqui? Eu tinha dito que aqui tem uma base 10, né? Porque ela não aparece, então quando não aparece é base 10. Então eu vou pegar essa base 10 e vou elevar a esse valor aqui. Então, eu passo a base 10 elevando o valor que está do outro lado. Perceba que é a mesma coisa que eu faria numa equação. Tá? Então, esse sinal ele não mudou praticamente nada. Tá? Então, eu passo a ter essa inequação. Na calculadora científica, você faz esse 10 elevado a 0,97, né? Que é aproximadamente 9,402. Né? Portanto, a razão bicarbonato ácido carbônico tem que ser maior do que 9,402. Ok? Então, ela tem que ser maior do que essa razão. Não pode ser menor. Vamos lá. Eu calculei apenas o limite inferior de pH, né? Que é o 7,35. Eu tenho que calcular para o 7,45 também. Então, vou fazer exatamente a mesma conta, mudando apenas o pH aqui. Ó. Aqui era 7,35 e aqui vai ser 7,45. E eu vou repetir exatamente os mesmos passos. Os mesmos. A diferença é que agora o sinal que eu vou usar aqui é um sinal de maior D. Por quê? Porque esse pH aqui é o maior pH. Tá? Então, o pH que eu estiver calculando aqui, ó, ele tem que ser menor do que o 7,45. O pH do sangue ele não pode ultrapassar esse pH para cima. Tá? Então, o 7,45 tem que ser maior que esse pH que eu vou calcular. Fazendo as contas aqui, né, repetindo os passos, eu chego em... Eu faço essa diferença aqui de 7,45 para 6,37, eu chego em 1,0732. Né? Pego a base 10 e elevo a 1,0732. Né? E isso tem que ser maior que a razão bicarbonato e ácido carbônico. Se eu fizer esse cálculo na calculadora científica, eu chego em 11,836. Então, essa é a razão máxima que você deve ter de bicarbonato e ácido carbônico no sangue. Tá? Então, a razão bicarbonato e ácido carbônico no sangue deve estar entre 9,402 e 11,836. Tá? Não pode estar fora dessa faixa, tem que estar maior que o 9,4 e menor que o 11,8. Tá? Então, esse é um exemplo, né, que eu gostei de passar, né, eu acho que é interessante, que é sobre o tampão do sangue. Tá? Então, por hoje é isso. Eu acho que eu falei bastante, até mais do que eu previa. Mas não tem problema, acho que ficou uma aula bem completa também. Deu para falar bastante coisa e foi muito bom ter voltado a fazer vídeos. Eu acho que é muito legal fazer esses vídeos aí. E para quem gostar, dá like e compartilha, né? Pode ajudar outras pessoas também a entender, né, esse conceito, que às vezes é um conceito um pouco abstrato, né? Mas a gente fazendo algumas continhas pode acabar ajudando. Tá? Então, é uma aula que teve bastante conta, deu bastante trabalho para fazer por causa das equações. Vocês devem ter percebido que eu errei algumas coisas, né? Mas
não nos números, mas sim nas edições. Mas acho que isso é o de menos. Então, novamente, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.